Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos em mais uma reunião de Evangelho, de estudo. Sou Tatiane Goldar, advogada, espírita, membro da Associação Jurídico Espírita do Estado de Sergipe e mais uma vez estou aqui com vocês, agradecendo o convite à instituição. Me honra e me alegra poder dar uma contribuição que seja, falar um pouco do Evangelho com vocês. E o tema escolhido de hoje é Bem e Mal Sofrer, tá? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Que os bons espíritos, que os trabalhadores de luz possam inspirar o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje, trazendo luz para as nossas dúvidas, trazendo consolo para os nossos corações e que possamos, a partir da nossa reflexão de hoje, sair melhores do que aqui chegamos. Assim seja. Bom, meus amigos, tenho certeza que esse é um capítulo e um tópico muito estudado por vocês que são espíritas ou até pelos simpatizantes, mas penso que diante do mundo, que estamos vivendo, desse planeta de provas e expiações, como bem nos esclareceram os espíritos, na codificação kardeciana, no Pentateuco de Kardec, nesse mundo de provas e expiações nunca é demais a gente falar sobre bem e mal sofrer. E por que ser aflito ou estar aflito é uma bem-aventurança? Eu acho que a gente pode começar a nossa reflexão daí. Por que é uma bem-aventurança estar ou ser aflito? O que Jesus quis dizer, quando tratou dessa bem-aventurança? Então eu convido a vocês a pegarem o Evangelho, inclusive um capítulo muito interessante, longo, que vai tratar ali da justiça das aflições, inicia abordando o tema da justiça das aflições. As nossas aflições, as nossas angústias, elas são justas do ponto de vista da lei divina, porque nem sempre elas são justas do ponto de vista da nossa lei, da lei humana, mas e da lei divina. E depois trata também das causas atuais e das causas anteriores, pretéritas das nossas aflições. De modo que traz esse conforto, porque traz uma possibilidade, traz um alento de que muitas vezes situações que nós estamos vivenciando, sobretudo situações como esta, de natureza coletiva, como a pandemia, uma epidemia também, que atinge uma coletividade, uma raça, um povo. Essas situações realmente elas estão aleatórias, elas são situações não previstas pela espiritualidade, são castigos. Como é que a doutrina espírita vê isso? Tudo isso a gente vai encontrar no capítulo 5º, quando a gente vai tratar das causas atuais e anteriores. E sabemos, a partir da leitura meditativa desse capítulo, que muitos dos nossos sofrimentos, sobretudo os de ordem coletiva, os de ordem universal, que é justamente o que a gente está passando agora, são sofrimentos que têm uma causa inteligente, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da lei do progresso e à luz da lei de sociedade. Sabemos que tudo que estamos vivenciando enquanto povo, enquanto humanidade, apesar de toda aflição, de toda angústia, de todo sofrimento, nos impulsiona. Também vem trazendo alguns progressos, seja do ponto de vista do nosso raciocínio, trazendo novas abordagens, novas tecnologias, novas formas de se relacionar, novos mecanismos de segurança, higiene, proteção, mas também um progresso no que tange aos sentimentos, porque esse grande sofrimento e as consequências que a pandemia traz, de ordem individual, com mais intensidade, ou de ordem coletiva, tudo também nos aprimora, nos leva à reflexão e à depuração dos nossos sentimentos. Nesses momentos nós ficamos mais emotivos, mais sensíveis, mais solidários, mais fraternos, pensamos um pouco mais fora da nossa caixinha, fora do nosso dia a dia, nos preocupamos um pouco mais com o próximo, com a humanidade. E quando nós não estamos vivendo essas tribulações, e essa de forma tão intensa, nós não nos preocupamos muito com sentimentos e virtudes que precisamos nos desenvolver, segundo o Evangelho, para que a gente possa evoluir enquanto seres humanos
enquanto pessoas, enquanto espíritos em evolução. E no meio disso tudo, a gente tem várias instruções dos espíritos no capítulo 5º, e a primeira delas é o bem e o mal sofrer. Existe um bem sofrer? O que seria o bem sofrer, né? Então eu queria ler aqui uma passagem para que a gente possa refletir. Item 18, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de um modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram no planeta Terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, o sofrimento, ele bate a porta do rico e do pobre, do manso, mas também do agressivo, do rude, né? Faz parte desse planeta as sensações de sofrimento. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha que interessante. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Temos vários pontos para abordar, meus irmãos, só nessa pequena passagem que eu li. Primeiro ponto, poucos sofrem bem. Então, bem sofrer é sofrer de forma resignada, de forma educada, de forma silenciosa, não no sentido de uma omissão passiva, prejudicial, porque nós temos o direito de buscar o melhor para nós. Mas tem sofrimentos, como esse que estamos vivenciando agora, que nós não podemos mover muitas peças. O que nos cabe é respeitar as normas públicas de higiene e segurança, né? Nos distanciar um pouco, nos isolar também, observando o movimento, né? Observando as decisões dos gestores públicos e as necessidades nossas e dos semelhantes, e, enfim, bem sofrer, meditando sobre esse acontecimento que assola toda a humanidade, meditando sobre o que o Evangelho nos traz e decidir nesse momento se nós vamos tornar o nosso sofrimento um martírio ou se nós vamos bem sofrer. Bem sofrer significa buscar a compreensão, buscar a luz, buscar a verdade. Porque, como Cristo disse, somente a verdade, conhecida e sentida, pode nos libertar. Libertar das amarras e das consequências penosas do sofrimento. Significa dizer que o conhecimento nós já temos, está ao nosso alcance. Nós temos aí uma série de livros, nós temos o conhecimento bíblico, o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênesis e as predições, os milagres segundo o Espiritismo. Nós temos os livros do médium. Então, graças a Deus, nós espíritas podemos sim nos respaldar no conhecimento que o Pentateuco de Kardec nos traz. E podemos passar isso, né, sem uma forma professoral ou com fins doutrinários, podemos passar isso, inclusive, através da nossa própria prática aos nossos irmãos, aos curiosos, simpatizantes, ou até através de conselhos àqueles que não querem, não simpatizam com a doutrina espírita. Então, conhecendo, né, e meditando sobre os porquês do que estamos vivendo, nós conseguimos entender. Né? Os bons espíritos, inclusive, chegam a nós e nos ajudam nesse processo de reflexão. Nós conseguimos entender que o momento pede calma. O momento demanda muita serenidade. Então, que a gente vai sofrer, não tenha dúvida que eu estou sofrendo, você está sofrendo, não tenha dúvida. Nós não precisamos adoecer, nem perder pessoas que nós amamos, muito próximas, que convivem a nós, para que a gente sofra. O simples fato de sermos humanos, já deveríamos, como seres humanos, porque nós estamos aqui para aprender a ser humano, já deveríamos sofrer. Esse sentimento já deveria estar dentro de nós desenvolvido. Esse senso de irmandade, esse senso de fraternidade. De modo que eu vejo um vírus despontando na China, no Japão,
né? Eu não preciso esperar chegar aqui no meu país para observar e já, por exemplo, fazer uma prece. Não. Então, esse momento, né, o próprio Evangelho nos traz essa reflexão. Naquilo que não tem causa agora, pode ser uma causa pretérita. Na lei do progresso, a gente vê quantos flagelos a humanidade passa de tempos em tempos para o seu próprio aprimoramento. Como eu disse no início, seja de ordem material, no sentido de avanço, de tecnologia, de novas regras de higiene e segurança, seja no campo sentimental, de desenvolver virtudes, de desenvolver aspectos da nossa personalidade que estão adormecidos, se nós não passarmos por determinadas tribulações. Então, é isso que nos diz os Espíritos aqui nesse tópico 18, do capítulo 5 do Evangelho, quando eles dizem, poucos sabem bem sofrer. Normalmente a gente não suporta nem segundos de dor, principalmente perda de pessoas queridas, né? Poucos compreendem as provas. A gente fica reclamando, pestanejando, se sente injusto, mas por que comigo, por que eu? E a gente não para refletir que talvez aquilo nos traga uma bênção. Não agora, às vezes nem no futuro da nossa vida atual. Mas às vezes, quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, da nossa jornada evolutiva, a gente consegue enxergar com a consciência mais ampliada, numa outra dimensão, a gente consegue enxergar um ganho. Um ganho esse que, do ponto de vista do nosso tempo, do nosso cronos, não é imediato, mas é um ganho que com certeza nos fará bem. Afinal de contas, o que é desencarnar por Covid, né, dentro de uma jornada evolutiva tão imensa como a nossa? Para nós hoje é um mal terrível, é um sofrimento, né, insuportável, mas do ponto de vista do espírito, uma vez acordados em outras dimensões, quando a gente puder passar a vista nos nossos propósitos evolutivos, saberemos que desencarnar do Covid às vezes faz parte do processo, né? E digo isso para vocês e digo isso para mim mesma todos os dias, a fim de sofrer bem, de me conformar também com tudo isso que a gente está vivenciando. Então as provas devem ser suportadas com fé, em silêncio, né? Porque sabemos que todas essas aflições, se bem suportadas, primeiro, não serão agravadas, segundo, encontrarão seu verdadeiro consolo no reino de Deus. E não é aquele paraíso que a gente aprende em outras religiões, né? Aquele jardim do Éden maravilhoso, onde arcanjos e anjos estão lá guardando, tocando flautas, enfim, e tantos outros instrumentos que eu nem saberia citar. Não, esse reino de Deus é aqui dentro mesmo, dos nossos corações, né? É aquela sensação, aquele espaço de paz que a gente sente no nosso coração quando a gente aceita determinada circunstância adversa. Que aceitar o bom, a alegria, né? O êxito é muito simples e fácil, mas aceitar a adversidade com resignação, com paciência, confiando em Deus, né? Confiando em Deus. Mas, poxa, Tatiana, eu não tenho essa fé ainda, né? Eu não tenho o hábito. Como é que desenvolve a fé? E aqui os Espíritos respondem, a prece é um apoio para a alma. E mais na frente, né, a gente tem a fé transporta montanhas, um aprofundamento desse trecho aqui do capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças dos aflitos. Então a gente tem a fé transporta montanhas, explicando o que é a fé, para quem ainda tem dúvidas sobre o sentimento da fé. E mais na frente a gente aprende como fazer a oração, né? Inclusive aqui dizendo, né, pedi e obtereis. No capítulo 27 também do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende a importância da prece para os nossos dias. Então, a prece é um apoio para a alma aflita, é um apoio para o momento do desespero, do sofrimento. Contudo, avisam os Espíritos, não basta. Não basta orar mecanicamente, e não basta orar frequentemente, todos os dias, toda hora, viver com o terço na mão e com o pensamento aonde, né? A oração, ela precisa ser um ato de fé, ela precisa ser um ato de entrega. Não tem rito, não tem dogma, não tem forma. Ela precisa ser falada e sentida com o coração. Uma conversa simples, né, com Jesus. Eu gosto muito daquela música de Gilberto Gil, quando fala, né, se eu precisar falar com Deus, né, eu preciso me recuar, né, eu preciso desatar os nós, eu preciso deixar as minhas manias, enfim, é muito bonita essa música e diz muito sobre o que é a prece, a simplicidade do ato da prece, o quanto nós colocamos de entrega da nossa alma naquele momento.
Então, é preciso que essa prece tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Não é morta, é viva. Ou seja, eu creio que o momento é difícil, mas que está sob controle de Deus. Eu creio que tudo isso que estamos passando é para o bem da humanidade em geral, apesar de não estar bom para mim. Então, não é uma fé cega. A gente não crê porque crê. O espírita tem condição de crer porque conhece, né? Porque fé é aquela fé inabalável, né? Como propõe Kardec, inabalável na razão, porque conhece, está aqui. Eu não preciso ter certeza absoluta que o que estamos vivendo tem origem aqui ou tem origem no passado, né? Que tem origem na maldade ou na bondade dos chineses, que o vírus foi produzido ou que não foi. Essas ilações, elas são desnecessárias nesse momento e nos leva para determinados passeios argumentativos que não nos fazem bem, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. O importante é que diante desse cenário eu entenda que Deus é bom, é justo e amoroso e que nada faz para o meu mal. Mas eu estou imersa numa humanidade que está passando por provações, assim como eu individualmente, você individualmente, também está passando por os seus momentos de provas e expiações. Às vezes não é agora, já passou, às vezes não é agora, ainda vai vir, mas que nós temos que desenvolver, sabe, aquela confiança que uma criança tem no pai, que um filho tem no seu pai, que o pai não está ali, a mãe não está ali para explicar tudo, e nem poderia, porque não tem, a criança não vai ter inteligência para poder digerir algumas informações, algumas verdades que são nossas, né, da fase adulta, mas ela confia. Sabe aquela situação do filho, do pai levar o filho para tomar uma injeção, que é um mal, que vai trazer sofrimento, mas ela olha para o pai ali com medo e diz, ok papai, ok mamãe, eu não quero, eu não gosto, mas enfim, isso é necessário, essa vacina é necessária, essa injeção é necessária, esse remédio ruim, amargo é necessário, eu confio. Eu não preciso ler a bula enquanto criança, eu não preciso entender o processo que a vacina, a injeção, o medicamento vai fazer no meu organismo. Por quê? Porque eu não vou alcançar. Eu não vou alcançar esse conhecimento na fase infantil. Mas o que acontece com a criança? Ela confia, ela entrega para o pai e para a mãe, né, toda a sua, né, ela entrega toda a sua confiança mesmo, né, e vai ali, coloca o bracinho, às vezes dá o bumbum para tomar a vacina, toma aquele medicamento amargo, reclama, mas toma, né. Então, penso que nós adultos, né, que ainda estamos nessa infância espiritual, precisamos desenvolver esse ato de entrega. E a pandemia pede muito isso, né? Eu não sei o que está por vir, eu só sei que é. E se eu confio em Deus de forma cega, na tua bondade e no teu amor, nada virá de mal, ainda que eu desencarne, ainda que você desencarne. Certamente trabalharemos aqui ou lá, será para o nosso bem. Essa conversa, ela tem que ser dita todo dia, né? Ela tem que ser de fato trabalhada de forma miúda, de forma frequente nos nossos corações, para ser internalizada e se tornar uma verdade. Então, o fardo que nós vivemos, né, é proporcional às nossas forças. Ninguém passa pelo que não suporta. Parece que às vezes a gente não dá conta do sofrimento, né? A gente vê algumas situações de pessoas que realmente a gente pensa assim, meu Deus, como é que se conseguiu passar por isso? Mas o Evangelho está dizendo. E eu preciso acreditar que aquilo que acontece comigo, como uma criança acredita no seu pai, sem ter muita explicação, aquilo que acontece comigo tem uma causa, e essa causa é justa. E que dificilmente essa causa, ainda que não seja boa, justa do meu ponto de vista, ela não reside na bondade de Deus. Ela reside nas minhas próprias necessidades de provação e expiação. Como uma criança também, que precisa estudar e ao final do mês, ao final do semestre, passar por uma prova e ser avaliada. E não é porque o pai e a mãe não gostam dela, que colocam na escola, matriculam, não é porque o professor, os coleguinhas não gostam dela, é porque faz parte do processo de conhecimento e desenvolvimento da criança. Eu gosto muito dessa analogia porque a gente pode utilizá-la para a nossa existência e para a nossa relação com a vida e com Deus, que tem muita coisa que a gente não conhece. Tem muita coisa que a gente ainda não tem capacidade de conhecer e de entender o alcance e o efeito.
Mas o Evangelho nos convida que nessas situações, o pouco que já temos, que é muito, já nos ajuda a desenvolver essa característica do bem sofrer. Então, meus amigos, eu diria que, só for finalizar aqui, né? Quando o Evangelho nos diz que o fardo é proporcionado às nossas forças como uma recompensa à resignação e à coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Sugiro a leitura com calma desse capítulo. Apenas um parágrafo a gente leu para trazer aqui para vocês hoje. E eu desejo de todo o coração que seja internalizada essa mensagem, que possamos meditar hoje, mais uma vez e sempre, sobre ela, sobre a importância do Evangelho nas nossas vidas como um farol que nos dá direção, que nos acalma na tempestade e que com certeza nos ajuda a desenvolver essa fé tão necessária para as nossas existências no momento atual. Fiquem com Deus. Mais uma vez agradeço a direção dessa casa querida, né? Agradeço a oportunidade, para mim é sempre um aprendizado. E espero que todos vocês façam bom uso do Evangelho, das palavras lidas na noite de hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus.